Oi, eu sou a Adri Toigo, professora de Educação Física, doutora em Biomecânica pela Universidade de Burgos, na Espanha, e esse é o canal Educação Física com Vinho. No vídeo de hoje, eu vou te falar sobre a regra dos 20 segundos e a preguiça. Mas, se tu ainda não é inscrito nesse canal, deixa de ser preguiçoso e te inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e não esquece de deixar aquele like que ajuda muito no impulsionamento desse canal. Se tu ainda não conhece o nosso perfil no Instagram, é esse aqui, @efcomvinho. Lá a gente tem muito conteúdo bacana sobre educação física e sobre dicas de trabalho de conclusão de curso e outros assuntos muito legais. Mas antes, olha essa situação. Até agora nada daquele guri me mandar a introdução do trabalho. Vou mandar uma mensagem pra ele. Querido Pimpolho, quando vais me mandar a introdução do teu TCC? A chata daquela minha orientadora agora me incomodando. Eu aqui numa função tão importante aqui, já tentando fazer eu perder meu tempo. Ela que espera, não vou responder nada. Quantas vezes tu já procrastinaste o teu trabalho de conclusão de curso ou qualquer outro trabalho acadêmico porque tinha outra coisa muito mais interessante para fazer? Eu vou te falar de preguiça ruim e preguiça boa. A preguiça ruim é quando a gente tem pouca disposição para fazer algo que é bom pra gente, e a preguiça boa é quando a gente tem pouca disposição para fazer algo que é ruim pra gente. Mas espera aí que eu já vou te explicar. Para diminuir a preguiça ruim e aumentar a preguiça boa, eu vou falar para ti da regra dos 20 segundos para ver se tu consegue desencantar esse trabalho que parece que está amaldiçoado por alguém. Não falei nada? Essa regra dos 20 segundos vai te ajudar a criar novos hábitos. E se tu chegaste nesse vídeo, eu suponho que tu precise criar hábitos para dar conta do teu TCC. Só que é uma regra que é aplicada em várias outras situações da nossa vida. Mas, por enquanto, vamos deixar por conta do TCC. Se tu é como aquele meu aluno que deixa de fazer o TCC para jogar um videogame, por que não gamificar o videogame? Que pena. Então, nesse Você caso errou. específico, o hábito que a gente quer combater é o hábito de jogar o videogame. E o hábito que a gente quer instalar é o hábito de trabalhar no TCC. Então, a preguiça ruim seria não fazer o TCC e jogar o videogame. A preguiça boa seria ter preguiça de jogar o videogame para poder fazer uma coisa que vai te levar para a vida que tu quer, que é a tua vida profissional. Outro exemplo de hábito ruim é ficar horas maratonando séries por streaming, ao invés de ler os artigos que tu precisa para entender melhor o teu problema de pesquisa. E como um terceiro exemplo, ainda posso te dar o hábito de futricar na vida dos outros em rede social, ao invés de fazer meditação. E se tu não sabe como a meditação pode te ajudar na construção do teu TCC, deixa aqui nos comentários que eu posso te explicar isso em outro vídeo. Mas se já fracassaste em tentar trocar esses hábitos, então eu vou te ensinar essa regra dos 20 segundos, que é uma regra que vai tentar encurtar o caminho para o hábito bom, que é o hábito que tu quer criar. A ideia da regra dos 20 segundos é usar a preguiça boa a teu favor. Sim, tu vais usar a preguiça, porque a preguiça sempre prefere o caminho mais curto. E é muito mais fácil jogar videogame, ver série na TV ou futricar na vida alheia, porque simplesmente o teu cérebro já está acostumado a fazer isso. E ele não está acostumado a escrever artigo acadêmico,
a ler um texto científico que tem uma linguagem um pouco mais complexa. Então, como que hoje tu é tão bom jogador de videogame ou tão bom consumidor de séries ou perdes tanto tempo nas redes sociais? É pelo fato de que essas tarefas para o teu cotidiano hoje são muito simples. Então, o que a gente precisa é transformar os teus trabalhos acadêmicos também em tarefas que sejam simples. Não quer dizer que sejam fáceis, mas elas podem se tornar simples. E aí eu vou te contar uma história. Do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro foi talhado para economizar energia. E aí a gente precisa remontar lá o tempo das cavernas. No tempo das cavernas, a gente precisava economizar energia para correr atrás da comida. Ou seja, no tempo que nós éramos caçadores-coletores, precisávamos ter bom preparo físico para correr atrás da comida ou então para correr da comida, porque podia inverter a situação. Então, se a gente gastasse a energia de forma desnecessária, ou a gente não alcançava comida, ou éramos presas fáceis para os outros animais que eram carnívoros e eram predadores. A grande questão é que, passado todo o tempo entre esse período e o período atual, o nosso cérebro ele não evoluiu do ponto de vista de entender que hoje a gente não precisa economizar energia com algumas tarefas, porque hoje elas já não são mais desafiadoras. E acabamos não nos adaptando. Vários dos recursos atuais são muito abundantes, só que o nosso cérebro ainda opera como se os recursos ainda fossem muito escassos. E é por isso que o ser humano continua primando pela lei do menor esforço. Sabendo disso, a gente vai usar essa lei do menor esforço ao nosso favor. Esse caminho do menor esforço é a pura preguiça. E aí, o que é mais fácil? Ler um livro de métodos de pesquisa e ter a satisfação de chegar no final do livro, mesmo que tenha passado um pouco de trabalho, e ter aquela sensação de que, nossa, agora eu entendi o que eu preciso fazer? Ou simplesmente dizer, Professor, não me explicou isso em aula. ou então, o que é mais fácil? Jogar aquele jogo de videogame que tu tá super acostumado ou ler artigos acadêmicos na tua área e ter aquela ideia incrível para a tua pesquisa. Ainda, o que é mais fácil? Pedir para o teu orientador te mandar alguns artigos para ler ou aprender a fazer a pesquisa nas bases de artigos? E se tu não sabes fazer isso ainda, tem um vídeo nosso aqui do canal que eu vou te deixar linkado no card que te ensina como fazer isso de uma forma muito simples e tu mesmo ter a satisfação de dizer para o teu orientador que tu achaste os artigos por conta própria. O que é ainda mais grave, contratar um aplicativo de geração de monografias ou ter a satisfação de ter produzido por ti mesmo, com a ajuda do teu orientador, uma produção incrível que ainda vai te dar de bônus autonomia para atuar no mercado de trabalho? Quando a gente tem opção, normalmente a gente vai optar pelo caminho mais fácil. E é justamente essa opção que cria o hábito. Toda vez que a gente cria um hábito, esse hábito transforma aquela tarefa em uma tarefa que inicialmente era difícil, numa tarefa muito mais fácil. Se tens o hábito de jogar videogame, essa tarefa hoje para ti, ela pode te trazer alguns desafios, mas tu já tens a mecânica do jogo. Ou então, uma série que tu tá maratonando na televisão, muitas vezes que tu não precisa nem pensar, que tu usa ela simplesmente como uma distração. A regra dos 20 segundos vai buscar transformar uma tarefa que inicialmente é difícil num hábito em função de que essa tarefa gradualmente vai ficando cada vez mais fácil. Essa regra está descrita no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. A ideia é ir criando obstáculos para esses comportamentos que te impedem de fazer aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, em relação ao videogame,
O que dá para fazer para dificultar essa tarefa? Não comprar pilha nova para o controle remoto. Ou esconder num lugar de difícil acesso o carregador das tuas pilhas recarregáveis. Ou seja, toda vez que fores optar entre fazer o teu trabalho de conclusão e jogar videogame, embora o videogame te dê um grande prazer, ele vai te dar um enorme trabalho para montar aquele set. Ou então, podes deixar, por exemplo, o cabo do videogame escondido no porta-malas do teu carro. E se tu moras no 20º andar do teu prédio, terás que pegar elevador, a chave do carro. A ideia é criar um obstáculo para aquilo que te dá muito prazer, para que seja mais fácil fazer aquela tarefa que talvez naquele momento não te chame tanta atenção. Se o que te toma tempo é ficar rolando o feed do Instagram, olhando o que teu colega de faculdade comeu no almoço, ou se o treino dele tá pago, quem sabe tu desinstala esses aplicativos durante o tempo que tu tá fazendo o teu TCC. Mas se isso for muito difícil, uma das formas de dificultar o acesso à rede social é tu colocar uma senha daquelas de 20 e poucos caracteres muito complicados. E aí tu vais anotar essa senha num pedaço de papel e faz assim mesmo, da forma roots, da forma analógica. Digita aquela senha muito complicada e que não faz sentido nenhum para ti, guarda no fundo de uma gaveta, na gaveta da cozinha, por exemplo, onde tu vai ter que tirar muita coisa de dentro, para que fique muito difícil tu conseguir acesso à senha para poder futricar a vida dos outros nas redes sociais. Essa mesma dica vale para a plataforma de streaming. Ou se nada disso te ajuda, deixa de pagar o pacote de streaming por um tempo. Nota que todas essas ações que eu estou te sugerindo levam em torno de 20 segundos ou até menos. Desinstalar os aplicativos, esconder as pilhas ou não comprar mais. Acabou a pilha do controle, tu não vai gastar tempo nenhum para ir no supermercado comprar pilhas novas. Tu simplesmente não vai mais ter o recurso que te dificultaria chegar no objetivo que tu queres, que é concluir o teu TCC com êxito. A ideia é sempre dificultar aquele comportamento preguiçoso do ponto de vista lá do início do vídeo, da preguiça ruim, e facilitar, ou seja, ter uma preguiça boa, ou seja, eu tenho uma preguiça de ir no supermercado comprar pilha nova, e o que eu tenho para fazer nesse momento? Eu tenho um artigo para ler. A grande vantagem é que essa regra é muito fácil de aplicar. Eu mesma, quando fazia doutorado, precisei muitas vezes modificar a minha rotina para poder fazer o que eu precisava. Eu recebia muita ligação de serviço de internet ligando para minha casa para oferecer pacote de dados, banco querendo oferecer financiamento. Essas ligações de captação de clientes, e para onde eles ligavam? Ligavam para o meu telefone fixo. Para não receber essas ligações, era muito simples, era tirar o telefone do gancho. Isso leva menos de 20 segundos. Outra coisa que me atrapalhava muito é que naquela época o meu computador demorava muito para ligar. Então, eu setei a configuração para ele ficar no modo econômico e que durante um X tempo que ele não tivesse ativo, ele entrasse nesse modo econômico que desligava tudo, entrava naquele modo de hibernar, e eu raramente desligava o computador. Então, para otimizar o meu tempo e para não cair na tentação de ir fazer outra coisa enquanto o computador está ligando, e aí me distraía, e quando eu via tinha perdido 1 ou 2 horas, o computador já estava direto ligado, pronto para eu sentar e trabalhar. A outra coisa que me ajudava muito era manter o meu ambiente de trabalho sempre organizado, ou então criar regras com as pessoas da casa. Por exemplo, quando eu tivesse com fone de ouvido, era porque eu estava estudando. Então eu entrei em acordo com as pessoas da família que, quando eu tivesse de fone de ouvido, era um sinal de alerta que eu não gostaria de ser incomodada, a menos que, óbvio, a casa estivesse pegando fogo, porque era um momento em que eu estava concentrada e eu não queria
quebrar o meu raciocínio ou o meu pensamento científico. Outra estratégia que me ajudava muito era já deixar uma playlist pronta no computador. E aí eu colocava o fone de ouvido porque eu me acostumei muito a estudar ouvindo música. Mas para isso fazer sentido e para eu não precisar ficar escolhendo qual era a música, regra dos 20 segundos. Já acionava a playlist que eu deixava lá e que normalmente era sempre a mesma, ou tinha 2 ou 3 playlists já prontinhas, a 1, 2, 3 e a 4, e aí naquele dia eu quero ouvir a playlist 4. Mas são músicas que já eram muito conhecidas, porque, pensa bem, eu que sou roqueira, se a minha banda favorita da vida tivesse lançando um CD novo naquela época, o que eu ia fazer? Eu ia querer prestar atenção nas músicas novas. Então, o que fazia sentido? Escolher só músicas antigas, que eu já conhecesse muito bem, porque elas ficavam só como pano de fundo. Outra questão é que, como eu não enxergo muito bem, para mim é difícil ler no celular. Por outro lado, eu sempre tenho na minha bolsa um artigo impresso com um estojo e lápis, caneta marca-texto e uma borracha, que é tudo que eu preciso. E se eu tiver que resolver alguma coisa na rua e porventura for demorar, eu não perco o meu tempo emburrada numa fila de banco ou num consultório de médico que vai ter aquela revista de 1989 anunciando a queda do Muro de Berlim. Eu pego aquele artigo que me interessa para o trabalho que eu estou desenvolvendo e eu já estou ali com o material que eu preciso para fazer os meus destaques, as minhas anotações, e quando eu precisar resgatar aquela leitura, eu já estou com todas as marcações que eu preciso e eu não perdi ou não desperdicei um tempo à toa. Então, sempre na minha bolsa, ou vai ter um artigo impresso, ou vai ter um livro, mas por uma questão de preferência pessoal. Se tu te dá bem lendo no celular, tu pode acessar qualquer coisa a qualquer momento, se tu tiver logado na internet, ou então tu pode baixar os artigos da tua preferência com aplicativos que vão te facilitar essa questão das marcações ou mesmo da adição de comentários sobre a leitura que tu estás fazendo. Tudo isso leva menos de 20 minutos para tu pegar do teu bolso o teu celular numa hora que tu vê que tu vai estar com um tempo ocioso, que são justamente minutos que podem ser preciosos para tu aprender alguma coisa ou desenvolver uma etapa de um trabalho que não precisa necessariamente ser o teu TCC. Pode ser estudar para uma prova, pode ser fazer um trabalho acadêmico ou criar o hábito que tu quiseres. Pode ser inclusive o hábito da leitura e pode ser uma leitura que não seja acadêmica. Portanto, essa regra pode te ajudar na construção de hábitos necessários, ou seja, facilitar um comportamento para qualquer coisa que tu precise implementar na tua vida. Então, deixa o teu ambiente já preparado. Se é para a rua, é o artigo que tu quer ler com o estojo na bolsa, ou talvez já prontinho, já baixado, caso tu não consiga conectar com a internet. Se for na tua casa, deixa o ambiente bem limpo, organizado, com tudo que tu precisa à mão. Porque aí, na dúvida entre, mas eu tenho que arrumar toda essa bagunça para poder chegar no meu material de estudo. Não, já tá tudo prontinho, é só sentar e fazer. A playlist que tu vai escutar, tu já vai deixar ela organizada? Tudo que tu precisa tem que estar à tua mão. O parente, ele tem que estar avisado que quando tu tiver com fone de ouvido ou com um bilhetinho na porta, por favor, não perturbe, estou estudando. Arruma o teu ambiente, porque a regra dos 20 segundos ela é baseada em facilitar. Então, tens que deixar tudo que tu precisa já organizado, porque daí vai ser fácil fazer o que é necessário para chegar no teu objetivo. Sempre que tu reforça um comportamento, vai ficando cada vez mais fácil para o teu cérebro entender aquilo como algo que não gasta energia. Então, ele vai entendendo o trabalho acadêmico como lei do menor esforço. E já me aconteceu
de escrever um resumo de trabalho em 15 minutos na frente de um aluno e o aluno me questionar: prof, como que para ti é tão fácil fazer o resumo do artigo que tu está escrevendo quando eu levo dias debruçada na frente do meu trabalho e parece que eu não escrevo a primeira frase? E aí eu respondi que é porque eu faço isso há muitos anos e já fiz muitas vezes. Então, depois de todo o trabalho pronto, tendo feito todas as etapas do trabalho, é muito fácil escrever um resumo daquilo que fui eu mesma que fiz. Não me dá trabalho de tanto que eu já fiz, portanto, virou um hábito. E hábitos são baseados em comportamentos fáceis, em comportamentos simples, em comportamentos que não te gastam energia. Nem sempre foi assim, eu precisei criar este hábito. E para te deixar uma informação final, eu usei a regra dos 20 segundos para produzir esse vídeo. Esse roteiro foi escrito num domingo, e o domingo é o Dia Internacional da Preguiça. Se não fosse pela regra dos 20 segundos, talvez eu não tivesse sentado no meu escritório para escrever esse roteiro e tivesse terminado de maratonar a série que falta, eu acho que 1 ou 2 episódios para concluir. Mas eu achei que seria mais interessante eu te trazer essas dicas. Por hoje eu vou ficando por aqui. Se tu ainda não te inscreveu nesse canal, te inscreve, aciona o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e não esquece de deixar aquele like para dar uma moral para esse canal. Também não te esquece de te inscrever no nosso perfil no Instagram, no @efcomvinho, para saber de todas as novidades do canal. Conta aqui nos comentários se tu vais tentar aplicar a regra dos 20 segundos e se ela funcionou. E se tu acha que tem o teu coleguinha lá de faculdade procrastinador, manda esse vídeo para ele que eu acho que vai ser bem útil. Um beijo da bruxa e até a próxima!